Audiobook grátis apresenta: o dia 6 de janeiro do ano da redenção 1401 tinha amanhecido puro e sem nuvens, os campos, cobertos aqui de relva, acolá de searas, que cresciam a olhos vistos com o calor benéfico do sol, verdejavam ao longe, ricos de futuro para o pegureiro e para o lavrador. Eram destes formosíssimos dias de inverno, mais gratos que os do estio, porque são de esperança, e a esperança vale mais do que a realidade destes dias, que Deus só concedeu aos países do Ocidente, em que os raios do sol, que começa a subir na eclíptica, estirando-se vividos e trêmulos por cima da terra, enegrecida pela umidade, errando por entre os troncos pardos dos arvoredos, despidos pelas geadas, se assemelham a um bando de crianças no primeiro viço da vida folgar e a rolar-se por cima da campa, sobre a qual há muito sussurrou o último ai da saudade, e que invadiram os musgos e abrolhos do esquecimento. Eram destes dias antipáticos aos poetas oceanico-regelo-nevoentos, que querem fazer-nos aceitar como coisa muito poética. Esses gelos do norte, esses brilhantes caramelos dos topes das montanhas. Sem se lembrarem de quê? Do sol do meio-dia aos raios vividos. Parvos, se lhes derretem, a brancura. Perdem com a nitidez, e se convertem. De lúcidos cristais em água chilre destes dias, enfim, em que a natureza sorri como a furto, rasgando o denso véu da estação das tempestades. No adro do mosteiro de Santa Maria da Vitória, vulgarmente chamado da Batalha, fervia o povo entrando para a nova igreja, que de muito pouco tempo servia para solenidades religiosas. Os frades dominicanos, a quem Orei Dom João I tinha doado esse magnífico mosteiro, cantavam a missa do dia debaixo daquelas altas abobadas, onde repercutiam os sons do órgão, e os ecos das vozes do celebrante, que entoava os quiries. Mas não era por ouvir a missa conventual que o povo se escoava pelo profundo portal do templo para dentro do recinto sonoro daquela maravilhosa fábrica, era por assistir ao alto da adoração dos reis, que com grande pompa se havia de celebrar nessa tarde dentro da igreja, e diante do rico presépe que os frades tinham alevantado junto ao arco da capela do fundador então apenas começada. A concorrência era grande, porque os habitantes da Canoeira, da Aljubarrota, de Porto de Mós e dos mais lugares vizinhos, desejosos de ver tão curioso espetáculo, tinham deixado desertas as povoações para vir povoar por algumas horas o ermo do mosteiro. Aprazível coisa era o ver, descendo dos outeiros para o vale por sendas torcidas, aquelas multidões, vestidas de cores alegres, e semelhantes no seu todo a serpentes imensas, que, transpondo as assomadas, se rolassem pelas encostas abaixo, reflectindo ao longe as cores variegadas da pele luzidia e lubrica. Atravessando a planície, em que avultava o mosteiro, passava o rio Lena, cuja corrente tinham tornado caudal as chuvas da primeira metade da estação invernosa. No campo contíguo ao edifício, aqui e acolá, alevantavam-se casarias irregulares, algumas fechadas com suas portas, outras apenas cobertas de madeira, e abertas para todos os lados, à maneira de simples telheiros. As casas fechadas e reparadas contra as injúrias do tempo eram as moradas dos mestres e artífices que trabalhavam no edifício. Debaixo dos telheiros viam-se, nuns pedras só desbastadas, noutros algumas onde se começavam a divisar lavores, noutros, enfim, pedaços de cantaria, em que os mais hábeis escultores e entalhadores já tinham estampado os primores dos seus delicados cinzéis. Mas o que punha espanto era a inumerável porção de pedras, lavradas, polidas, e prontas para serem colocadas em seus lugares, que jaziam espalhadas pelo grandíssimo terreiro, que ao redor do edifício se alargava para todos os lados, mainéis rendados, peças dos fustes, capiteis góticos, laçarias de bandeiras, cordões de arcadas, aí estavam tombados sobre grossas zorras, ou ainda no chão endurecido pelo contínuo perpassar de trabalhadores, oficiais, e mais obreiros desta maravilhosa machina. Quem de longe olhasse para aquele extenso campo, alastrado de tantos primores de escultura, julgara ver o assento de uma cidade antiquíssima, arrasada pela mão dos homens ou dos séculos, de que só restara em pé um monumento, um mosteiro. E todavia, esses que pareciam restos de uma antiga Baalbek não eram senão algumas pedras que faltavam para o acabamento de um convento de frades dominicanos, o convento de Santa Maria da Vitória, vulgarmente chamado a Batalha. Um quadrante de pedra, assentado em um canto do adro, apontava a meio-dia.
A igreja tinha sorvido dentro do seu seio desmesurados habitantes das próximas povoações, e de todo o ruído e algazarra que poucas horas antes soava por aqueles contornos, apenas traspassavam pelas frestas e portas do templo os sons do órgão, soltando a espaço suas melodias, que sussurravam e morriam ao longe, suaves como um pensamento do céu. Não estava, porém, inteiramente ermo o terreiro da frontaria do edifício. Assentado sobre um troço de fuste, com os pés ao sol, e o resto do corpo resguardado de seus raios ardentes pela sombra de um telheiro, a qual se começava a prolongar para o lado do oriente, via-se um velho, venerável de aspecto, que parecia embebido em profundas meditações, pendia-lhe sobre o peito uma comprida barba branca, tinha na cabeça uma touca foteada, um gibão escuro vestido, e sobre ele uma capa curta ao modo antigo. A luz dos olhos tinha-lhe de todo apagado a velhice, mas as suas feições revelavam que dentro daqueles membros trêmulos e enrugados morava um animo rico de auto-imaginar. As faces do velho eram fundas, as maçãs do rosto elevadas, a fronte espaçosa e curva, e o perfil do rosto quase perpendicular. Tinha a testa enrugada como quem viver a vida de contínuo pensar, e correndo com a mão os lavores de pedra, sobre que estava sentado, ora carregando o sobrolho, ora deslizando as rugas da fronte, repreendia ou aprovava com eloquência mudos primores ou as imperfeições do artífice, que copiara a ponta de cinzel aquela página do imenso livro de pedra, a que os espíritos vulgares chamam simplesmente o mosteiro da batalha. Enquanto o velho cismava sozinho, e palpava o canto subtilmente lavrado, sobre que repousava os membros entorpecidos, a portaria do mosteiro, que perto dali ficava, outras figuras e outras cenas se viam. 2 frades estavam em pé no limiar da porta, e altercavam em voz alta, de vez em quando, pondo-se nos bicos dos pés, e estendendo os pescoços, parecia quererem descobrir no horizonte, que as cumeadas dos montes fechavam, algum objeto, depois de assim olharem um pedaço, encolhiam os pescoços, e voltando-se um para o outro, travavam de novo renhida disputa, que levava seus visos de não acabar. Ó homem! Ponto de exclamação traço dizia um dos 2 frades, a quem a tez macilenta e as barbas e cabelos grisalhos davam certo ar de autoridade sobre o outro, que mostrava nas faces coradas e cheias, e na cor negra da barba povoada e revolta, mais vigor de mocidade. Ponto traço já disse a vossa reverencia, que Eurei me escreveu de seu próprio punho que viria assistir ao alto da adoração dos reis, e de caminho veria a casa do capitulo, a que ontem mestre Huguete mandou tirar os simples que sustentavam a abobada. E nego eu isso? Replicou o outro frade, o que digo é que me parece impossível, que Eurei venha de feito, conforme a vossa paternidade prometeu em sua carta. Há muito que lá o aê o meio-dia daqui a pouco tocará a vésperas e às 2 por 3 é noite. Não vedes, padre mestre, a que horas virá a acabar o alto? E este povo, este devoto povo que aí está, que aí vem, há de ir com o escuro por esses descampados e serras com mulheres, com raparigas. Tá, interrompeu o prior. Temos luar agora, e vão de consum. O caso não é esse, padre procurador, o caso é se está tudo aviado para agasalharmos Eurei e os de sua companhia. Ó lá, quanto a isso, nada falta. Desde ontem que tenho tido tanto descanso como hoste ou cavalgada de castelhanos diante das lanças do condestavel, o peior é que, segundo me parece, e dizei o que quiserdes, opus eoleum perdidi. Não falta quem tarda, Eurei não quebrará a palavra ao seu antigo confessor. O que quero é que todos os noviços e coristas, que têm de fazer suas representações no alto, estejam a ponto e vestidos, para ele começar logo que sua senhoria chegue. Nada receeis que tudo está preparado, do que duvido é de que comecemos, se por Eurei houvermos de esperar. O frade mais velho fez a estas palavras um signal de impaciência, e sem dar resposta ao seu pirônico interlocutor, estendeu outra vez o gasnate para a banda da estrada, fazendo com a extremidade do hábito uma espécie de sobrecéu para resguardar os olhos dos raios do sol, que, já muito inclinado para o ocidente, batia de chapa no portal onde os 2 reverendos estavam altercando. Porém, meio descoroçoado, o dominicano logo abaixou os olhos, nem o mínimo vulto se enxergava no horizonte e neste abaixar de olhos viu o cego, que estava ainda sentado sobre o fuste da coluna. Para escapar talvez às reflexões do seu companheiro, o reverendo bradou ao velho, ó lá, mestre Afonso Domingues, bem aproveitais o soalheiro.
Não vos quero eu mal por isso que um bom sol de inverno vale, na idade grave, mais que todos os remédios de longa vida, que em seus alforjes trazem por aí os físicos. Dizendo e fazendo, o reverendo desceu os degraus do portal, e encaminhou-se para o cego. Quem é que me fala? Perguntou este, alçando a cabeça. Fr. Lourenço Lampreia, vosso amigo e servidor, honrado mestre Afonso. Tão esquecida anda já minha voz em vossas orelhas, que me não conheceis pela toada. Perdoai-me, mui devoto padre prior, atalhou o velho, tenteando com os pés o chão para erguer-se, no momento em que Fr. Lourenço Lampreia chegava junto dele seguido do seu confrade Fr. Joane, procurador do mosteiro, perdoai-me. Foi-se o ver, vai-se o ouvir. Em distância, já não acerto a distinguir as falas. Estai quedo, mestre Afonso, disse Fr. Lourenço, segurando o cego pelo braço, o indigno prior do Mosteiro da Vitória não consentirá que o muito sabedor arquiteto e imaginador Afonso Domingues, o criador da oitava maravilha do mundo, o que traçou este edifício doado pelo virtuoso de grandes virtudes rei Dom João à nossa ordem, se alevante para estar em pé diante de pobre frade. Mas esse religioso, interrompeu o cego, é o mais abalizado teólogo de Portugal, o amigo do muito excelente doutor João das Regras, e do grande Nuno Álvares, e privado e confessor Deurei. Afonso Domingues é apenas uma sombra de homem, um troço de capitel partido e abandonado no pó das encruzilhadas, um velho tonto de quem já ninguém faz caso. Se vossa caridade e humildosa condição vos movem a doer-vos de mim e a lembrar-vos de que fui vivo, não achareis nisso muitos de vossa igualha. De merencório humor estais hoje, disse o prior sorrindo. Não só eu vos amo e venero, Eurei me fala sempre de vós em suas cartas. Não sois cavaleiro de sua casa? E a avultada tensa que vos concedeu em paga da obra que traçastes, e dirigistes, enquanto Deus vos concedeu vista, não prova que não foi ingrato? Cavaleiro? Vírgula, bradou o velho, com sangue comprei essa honra. Comigo trago a escritura. Aqui mestre Afonso, puxando com a mão tremula as atacas do gibão, abriu e mostrou duas largas cicatrizes no peito. Em aljubarrota foi escrito o documento à ponta de lança por mão castelhana. A essa mão devo meu foro, que não há o mestre Davis. Já lá vão 15 anos. Então ainda estes olhos viam claro, e ainda para este braço a acha d'armas era brinco. Eurei não foi ingrato, dizeis vós, venerável prior, porque me concedeu uma tensa? Vírgula, que aguarde em seu tesouro, porque ainda às portas dos mosteiros e dos castelos dos nobres se reparte pão por cegos e por aleijados. Proferindo estas palavras, o velho não pôde continuar, a voz tinha-lhe ficado presa na garganta, e dos olhos embaciados caíam-lhe pelas faces encovadas duas lágrimas como punhos. Fr. Lourenço também se arrasaram os olhos d'água. Frei Joane, esse olhou fito para o cego durante algum tempo com o olhar vago de quem não o compreendia. Depois a ideia da tardança Deurei e da tardança do alto, que entrando pelas horas de ceiar e dormir iria fazer uma brecha horrorosa na disciplina monástica, veio despertá-lo como espinho pungente. Começou a bufar e a bater o pé, semelhante ao corredor brioso do livro de Job e da Eneida. Entretanto o arquiteto havia-se posto em pé, um pensamento profundamente doloroso parecia reverberar-lhe pela fronte nobre e turbada, e houve um momento de silêncio. Por fim segurando com força a manga do hábito de Fr. Lourenço, disse-lhe, sois letrado, reverendo padre, deveis ter visto algum traslado da Divina Comédia do Florentino Dante. Li já, e mais de uma vez, respondeu o prior, é obra-prima daquelas a que os gregos chamavam epos, id narratio, actio segundo Aristóteles se não houvesse nessa escritura algumas ousadias contra o Papa. Pois sabei, reverendo padre, prosseguiu o arquiteto, atalhando o ímpeto erudito do prior, que este mosteiro, que se ergue diante de nós, era a minha divina comédia, o cântico da minha alma, concebiu eu viveu comigo largos anos, em sonhos e em vigília, cada coluna, cada mainel, cada fresta, cada arco era uma página de canção imensa a mais canção que cumpria se escrevesse em mármore, porque só o mármore era digno dela, os milhares de lavores que tracei em meu desenho eram milhares de versos porque ceguei arrancaram-me das mãos o livro, e nas páginas em branco mandaram escrever um estrangeiro. Loucos! Se os olhos corporais estavam mortos, não o estavam os do espírito.
O estranho a quem deram meu cargo não me entendia, e ainda hoje estes dedos descobriram nessa pedra que o meu alento não abafejara. Que direito tinha o mestre Davi para sulcar com um golpe do seu montante a face de um arcanjo que eu criara? Que direito tinha para me espremer o coração debaixo dos seus sapatos de ferro? Dava LH o ouro que tem despendido? O ouro. Não. O mesle Davi sabe que o ouro é vil só nobre e puro gênio do homem. Enganaram-no, vassalos houve em Portugal, que enganaram seu rei. Este edifício era meu porque eu gerei e porque eu alimentei com a substância de minha alma, porque eu necessitava de me converter todo nestas pedras pouco a pouco, e de deixar, morrendo, o meu nome a sussurrar perpetuamente por essas colunas, e por baixo dessas arcarias. E roubaram-me o filho da minha imaginação, dando-me uma tensa. Com uma tensa paga-se a glória e a imortalidade? Agradeço-vos, Senhor Rei, a mercê. Sois em verdade generoso. Mas o nome de mestre Elguete enredar-se-á no meu, ou talvez sumirá este no brilho de sua fama mentida. O cego tremia de todos os membros, a veemência com que falara lhe exaurir as forças, os joelhos vergaram-lhe, e assentou-se outra vez em cima do fuste. Os 2 frades estavam em pé diante dele. Estais muito perturbado pela paixão, mestre Afonso, disse Fr. Lourenço depois de uma larga pausa, por isso menoscabais mestre Huguete, que era talvez o único homem que aí havia capaz de vos substituir. Quanto a vós, pensaram os do conselho Deurei que deviam propor-lhe vos desse repouso e honrado sustentamento para os cansados dias. Ninguém teve em mente ofender o mais sabedor e esperto arquiteto de Portugal, cuja memória será eterna, e nunca ofuscada. Obrigado, atalhou o velho, aos conselheiros Deurei pelos bons desejos que em meu prol têm. São políticos, almas de lodo, que não compreendem senão proveitos materiais. Dão-me o repouso do corpo, e assassinam-me o da alma. Acerca de mestre Elguete, não serei eu quem negue suas boas manhas e ciência de edificar, mas que ponha ele por obra suas traças, e deixem-me a mim dar vulto às minhas. E demais, para entender o pensamento do mosteiro de Santa Maria da Vitória cumpre ser português, cumpre ter vivido com a Revolução, que pôs no trono mestre Davi se ter tumultuado com o povo defronte dos passos da adultera ter pelejado nos muros de Lisboa a ter vencido centímetros aljubarrota. Não é este edifício uma obra de reis, ainda que por um rei me fosse encomendado seu desenho e edificação, mais nacional, mais popular, mais da gente portuguesa, que disse, não seremos servos do estrangeiro, e que provou seu dicto. Mestre Huguete, echolar na sociedade dos irmãos obreiros, trabalhou nas sés de Inglaterra, de França, e de Alemanha, aí subiu ao grau de mestre, mas a sua alma não é aquecida à luz do amor de pátria nem, que o fosse, é para ele pátria esta terra portuguesa. Por engenho e mãos de portugueses devia ser concebido e executado até seu final remate o monumento da glória dos nossos eis aí que ele chamou do longes terras oficiais estranhos, e os naturais lá foram mandados adornar de primorosos lavores a igreja de Guimarães. Sei que não seriam nem eles nem eu que impusesse esse remate, mas nós deixaríamos sucessores, que conservassem puras as tradições da arte. Perder-se a tudo e, porventura, tempo virá em que, nesta obra dos séculos, não haja mãos vigorosas que prosigam os lavores que mãos cansadas não poderão levar a cabo. Então o livro de pedra, o meu cântico de vitória, ficará truncado. Mas Afonso Domingues tem uma pensão Deurei, em uma das casas que ficavam mais próximas, e de que fizemos menção no princípio deste capítulo, ergueu-se a adufa de uma janela no momento em que o cego terminava estas palavras, e uma velha, em cuja cabeça alvejava uma toalha muito branca, gritou da janela, Mestre Afonso, quereis recolher-vos? Está pronta a ceia, e começa a cair a orvalhada, que à tarde o ai nevoenta. Vamos lá, Ana Margarida vinde guiar-me. E Ana Margarida, ama de mestre Afonso Domingues, saiu da porta com a roca ainda na cinta, e o fuso espetado entre o linho e o orelho que o apertava. Chegando ao pé do velho, tocou-lhe com o braço, em que ele se firmou, tornando a erguer-se. Boas tardes, padre prior, disse a ama, fazendo sua mesura, seguida de um lamber de dedos, e de 2 puxões nas barbas da estriga quase fiada. Vá na graça do Senhor, filha, respondeu Fr. Lourenço, e acrescentou dirigindo-se ao cego, meu irmão, Deus aceita só ao homem, em desconto da grande dívida, a dor calada e sofrida. Resignai-vos na sua divina vontade.
Na dele estou eu resignado há muito, na dos homens é que nunca me resignarei. E Ana Margarida, que tinha cê ainda ao lume, foi puxando o cego para a porta de casa. Ai, Afonso Domingues, Afonso Domingues. Vai-se-te após a vista o siso. Aborrida coisa é a velhice. Não vos parece, Fr. Joane? Isto dizia o prior, voltando-se para o outro frade, que supunha estaria atrás dele mais Fr. Joane tinha desaparecido dali manso e manso. Alongando os olhos ao redor de si, Fr. Lourenço viu em pé sobre uma pedra a alguma distância. O prior ia perguntar-lhe o que fazia ali, quando o reverendo procurador saltou a correr, bradando: ganhastes, padre prior, ganhastes. Eis Eurei que chega. E, com efeito, Fr. Lourenço, volvendo os olhos para o cimo de um outeiro, viu uma lustrosa companhia de cavaleiros, que com grande assodamento descia para o vale do mosteiro. Perdi o azeite e o trabalho, expressão proverbial. Dona Leonor Teles, mulher de Eurei Dom Fernando. Arquitectos sarracenos se espalharam pela Grécia, Sicília, e outros países, durante certo tempo, um avultado número de artífices cristãos, principalmente gregos, se ajuntaram com eles, e formaram todos uma corporação, que tinha suas leis e estatutos secretos, e cujos membros se reconheciam por signais. Esta foi a origem da maçonaria. Conversations lexicon, uma das inumeráveis questões, que, em nosso entender, eternamente ficarão por decidir, é a que versa sobre qual dos dois dictados, voz do povo é voz de Deus, ou, voz do povo é voz do diabo, seja o que exprima a verdade. É indubitável que o povo tem uma espécie de presciência inata, de instinto divinatório. Quantas vezes, sem que se saiba como ou porquê, corre voz entre o povo, que tal navio saído do porto, tão rico de mercadorias como de esperanças, se perdeu em tal dia e a tal hora em praias estranhas. Passa o tempo, e a voz popular reenlisa-se com exação espantosa. Assim de batalhas, assim de mil fatos. Quem dá estas notícias? Quem as trouxe? Como se derramaram? Misterio é esse, que ainda ninguém soube explicar. Foi um anjo? Foi um demônio? Foi algum feiticeiro? Misterio. Não há, nem haverá, talvez, nunca, filósofo que o explique salvo se tal fenômeno é uma das maravilhas do magnetismo animal. Esse meio inteligível de dar solução a tudo o que se não entende, é acaso a única via de resolver a dúvida? Se o é, aí damos mais um osso a roer aos físicos do magnetismo. Foi o caso, quando a cavalgada, de que fizemos menção no fim do antecedente capítulo, vinha descendo a encosta sobranceira planície do mosteiro, entre o povo que estava dentro da igreja, impaciente já pela demora do alto, começou-se a espalhar um sussurro, que cada vez crescia mais, o motivo dele não era fácil sábilo, nenhuma novidade ocorrera, a ninguém tinha entrado ou saído. De repente toda aquela multidão se agitou, remoinhou pela igreja, e principiou a borbulhar pelo portal fora, como por bico de funil líquido deitado de alto. Tinham sabido que o rei chegava, e todos queriam vê-lo descalvagar, porque Dom João I, plebeu por herança materna, nobre por ser filho do Dom Pedro I, rei eleito por uma revolução, e confirmado por 50 vitórias, era o mais popular, o mais amado, e o mais acatado de todos os reis da Europa. Vinha montado em uma possante mula, e assim mesmo em outras os fidalgos e cavaleiros de sua casa. Trazia vestida sobre a cota uma jórnea de veludo carmesim, monteira preta, e nebrim em punho, em maneira de caçada. Chegando à porta do mosteiro, onde o esperava já Fr. Lourenço com parte da comunidade, apeou-se de um salto, e com rosto risonho e a mão no barrete, agradeceu sua cortesia e amor aos populares, que gritavam apinhados à roda dele: Viva Dom João I de Portugal, morram os castelhanos, grito absurdo, mais semelhante aos vivas de todos os tempos, porque o povo, bem como o tigre, mistura sempre com o rugido de amor o bramido que revela sua índole sanguinária. Por baixo daquelas soberbas arcadas desapareceu brevemente Eurei da vista da multidão, que tornou a sumir-se no templo para ver o alto, que não podia tardar. Mui receioso estava que vossa real senhoria nos não honrasse nosso alto, porque o sol não tarda a sumir-se no poente, dizia Fr. Lourenço a Eurei, a cujo lado ia para o guiar ao seu aposento.
Bofe, muito devoto padre prior, que por pouco estive a ponto de ter que levar a vossos pés mais uma mentira com os outros pecados, que me não falecem, se amanhã me quisesse confessar ao meu antigo confessor, tornou-lhe orei sorrindo-se. E certo estou de que entre todos os pecados de que teríeis de vos acusar, este não for o menos grave, e de que eu muito a custo absolveria a vossa mercê, retrucou o prior, que tinha aprendido ainda mais depressa as manhas cortesãs no passo, do que a teologia no noviciado da sua ordem. Mas para onde me guiais, reverendíssimo prior, disse Eurei, parando antes de subir uma escada, para a qual Fr. Lourenço encaminhava. Ao vosso aposento, real senhor, porque tomeis alguma refeição, e repouseis um pouco do trabalho do caminho. Não foi grande o feito, para tomar repouso, acudiu Eurei, que de santarem aqui é uma corrida de cavalo muito mais para quem, em vez de cota de malha, arnês e braçais, traz vestidos de seda. Despeluzei bem depressa, já que Eurei de Castela quer jogar mais lançadas, e não vieram à conclusão de tréguas o mestre de Santiago com Condestavel. Mas vamos, meu doutíssimo padre, mostrai-me a casa do capítulo, a que mestre Huguete acabou de por seu fecho e remate. Onde está ele? Quero agradecer-lhe a boa diligência. Beijo-vos as mãos pela mercê, disse mestre Huguete, que, sabendo da chegada de Eurei, e certo de que ele desejaria ver aquela grande obra, tinha corrido ao mosteiro, e estava entre os da comitiva. Se quereis ver a casa do capítulo, vamos para a banda da Crasta. Dizendo isto, sem cerimônia tomou a dianteira, e encaminhou-se ao longo de um dos cobertos do claustro. David Huguete era um irlandês, homem mediano em quase tudo em idade, em estatura, em capacidade, e em gordura, salvo na barriga, cujos tegumentos tinham sofrido grande distensão, em consequência da dura vida que a tirania do filho de Erin lhe fazia padecer havia bem 20 anos. Desde muito moço que começara a produzir grande impressão no seu espírito a invectiva do apóstolo contra os escravos do próprio ventre e, para evitar essa condenável fraqueza, resolvera trazê-lo sempre sopeado. Não lhe dava trégua se em Inglaterra o fizera há muitos anos vergar sob o peso de 10 atmosferas de cerveja, e em Portugal submetia-o ao mais fadigoso mister de cangirão permanente. Mortificava-o assim, para que não lhe acudissem soberbas e veleidades de senhorio e dominação. De resto, David Huguete era bom homem, excelente homem, não fazia ao seu semelhante senão um mal absolutamente indispensável ao próprio interesse, nunca matara ninguém, e pagava com pontualidade exemplar ao alfaiate e ao merceeiro. Prudente, positivo, e prático do mundo, não o havia mais, seria capaz de se empoleirar sobre o cadáver de seu pai para tocar a meta de qualquer design ambicioso, com 3 lições de prases ocas dava pano para se engenharem dele 2 grandes homens de Estado. Tendo vindo a Portugal como um dos cavaleiros do Duque de Lancastre, procurou obter e alcançou a proteção da rainha de Pilipa, que, havendo Afonso Domingues cegado, o fez nomear mestre das obras do Mosteiro da Batalha, mostrando ele por documentos autênticos ter na sua mocidade subido ao grau de mestre na Sociedade Secreta dos Obreiros Edificadores. Esta é em breve resumo a história de David Huguete, tirada de uma velha crônica, que, em tempos antigos, esteve em Alcobaça enquadernada em um volume juntamente com os traslados autênticos das Cortes de Lamego, do juramento de Afonso Henrique sobre a aparição de Cristo, da Carta de Feudo a Claraval, das histórias de Laimundo e Beroso, e de mais alguns papéis de igual veracidade e importância, que por pirraças nossas glorias provavelmente os castelhanos nos levaram. O lanço da Crasta, fronteiro ao coberto por onde ia Eurei, estava ainda por acabar. Apenas Dom João I entrou naquele magnífico recinto, olhou para lá, e voltando-se para mestre Huguete, disse, parece-me que não vão tão aprimorados os lavores daquelas arcarias como os destas. Que me dizeis, mestre Huguete? Seguiu-se a risca nesta parte, tornou o arquitecto, o desenho geral do edifício, feito por mestre Afonso Domingues, porque seria grave erro destruir a harmonia desta peça, mas se vossa mercê me o permite, antes de entrardes no capítulo tenho alguma coisa que vos dizer acerca do que ides presenciar. Falai desassombradamente, respondeu Eurei, que eu vos escuto. Tomei a ousadia, prosseguiu mestre Huguete, de seguir outro desenho no fechar da imensa abobada que cobre o capítulo, o que achei na planta geral contrastava as regras da arte, que aprendi com os melhores mestres de pedraria.
Era até impossível que se fizesse uma abobada tão achatada, como na primitiva traça se delineou. Eu, pelo menos, assim o julgo. E consultastes o arquiteto Afonso Domingues, antes de fazer essa mudança no que lhe havia traçado? Interrompeu Eurei. Por escusado tive, replicou David Olguete, cego, e por isso inabilitado para levar a cabo a edificação, teimaria que o seu desenho se pode executar, visto que hoje ninguém o obriga a prova-lo por obras. Sobra-lhe orgulho, orgulho de imaginador engenhoso. Mais que vale isso sem a ciência, como dizia o venerável mestre Vilhelmo de Wickean? Menos engenho e mais estudo, eis do que havemos mister. Dizendo isto o arquiteto, metera ambas as mãos no cinto, estendera a perna direita excessivamente empertigada, e com a fronte erecta volveu os olhos solene e lentamente para os circunstantes. Mestre Olguete, acudiu Eurei com aspecto severo, lembrai-vos de que Afonso Domingues é o maior arquiteto português. Não entendo de vossas distinções de ciência e de engenho, sei só que o desenho de Sancta Maria da Vitória causa assombro a vossos próprios naturais, que se gabam de ter no seu pais os mais afamados edifícios do mundo. E esse mestre Afonso, de quem vós falais com pouco respeito, foi o primeiro arquiteto da obra que a vosso cargo está hoje. Vossa mercê me perdoe, tornou mestre Olguete, adocicando o tomo orgulhoso com que falara, longe de mim menoscabar mestre Domingues, ninguém o venera mais do que eu mais queria dar a razão do que fiz, seguindo as regras do muito excelente mestre Vilhelmo de Wickean, a quem devo pouco que sei, e cuja obra da Catedral de Winchester a tamanho ruído tem feito no mundo. Com este diálogo chegou aquela comitiva ao portal, que dava para a casa do capítulo, Fr. Lourenço Lampreia, como dono da casa, correu o ferrolho com certo ar de autoridade, e encostado ao umbral cortejou a Eurei no momento de entrar, e aos mais fidalgos e cavaleiros que o acompanhavam. Mestre Olguete, como pessoa também principalíssima naquele lugar, colocou-se junto do umbral fronteiro, repetindo, com aspecto sobranceiro risonho, as mesuras do muito devoto padre prior. Quando Eurei entrou dentro daquela espantosa casa, apenas através da grande janela que a alumia entrava uma luz frouxa, porque o sol estava no fim de sua carreira, e o tecto profundo mal se divisava sem se afirmar muito à vista. Mestre Olguete ficara à porta, mas Fr. Lourenço tinha entrado. Reverendo prior, disse Eurei voltando-se para Fr. Lourenço, vim tarde para gozar desta maravilhosa vista, vamos ao alto da adoração, e amanhã voltaremos aqui a horas de sol. E seguiu para a banda da sacristia, cuja porta lhe foi abrir o prior. Mestre Olguete entrou na casa do capítulo, quando já os últimos cavaleiros do séquito real iam saindo pelo lado oposto, caminho da igreja. Com as mãos metidas no cinto de couro preto que trazia, e a passo mesurado, o arquiteto caminhou até o meio daquela desconforme quadra. O som dos passos dos cavaleiros tinha se desvanecido e mestre Olguete dizia consigo, olhando para a porta por onde eles haviam passado, pobres ignorantes. Que seria o vosso Portugal sem estrangeiros, senão um pai sáfaro e inculto? Sois vós, homens brigosos, capazes dos primores das artes, ou sequer de entende-los? Lá vão os frades celebrar um alto. Não serei eu que assista a ele e eu que vi os mistérios de Coventry e de Whitkirk. Miseráveis selvagens, antes de tentardes representar mistérios fora melhor que mandasseis vir alguns irmãos da Sociedade dos Escrivães de Parochia de Londres, que vos ensinassem os verdadeiros momos, ademanes e trejeitos usados em semelhantes autos. Mestre Olguete estava embebido neste mudo solilóquio, em louvor da nação que lhe dava de comer, e o que deveria pesar-lhe ainda mais na consciência, da nação que lhe dava de beber, quando erguendo casualmente os olhos para a maciça bobada, que sobre ele se arqueava, fez um gesto de indizível horror, e como doudo correu a bom correr pela crasta solitária, apertando a cabeça entre as mãos, e gritando a espaços, ó, mal-aventurado de mim! Pelas cronicas distou se vê que no princípio do século XV, os mistérios eram representados em Londres pelos escrivães de parochia, incorporados em sociedade por Henrique III, em 1409. Junto a uma das colunas da igreja de Sancta Maria da Vitória estava levantado um estrado, sobre o qual se via uma grande e maciça cadeira de espaldas, feita de castanho, e lavrada de curiosos bestiães e lavores. Era este o lugar onde Eurei devia assistir ao alto da adoração dos reis.
No mesmo estrado havia vários assentos rasos para nele se assentarem os fidalgos e cavaleiros que o acompanhavam. Defronte do estrado e colocado ao pé do arco da capela do fundador corria para um e outro lado da parede um devoto presépio, mui erguido do chão, e representando serranias agrestes, ao sopé das quais estava armada uma espécie de choça, onde sobre a tradicional manjadoura se via reclinado o menino Jesus, e de joelhos junto dele a Virgem e São José, acompanhados de vários anjos, em ato de adoração. Diante da cabana corria, no mesmo nível, um largo e grosseiro cadafalso de muitas tábuas, para o qual, por um dos lados, davam serventia duas grossas e compridas pranchas de pinho, por onde deviam subir as personagens do alto. Tanto que o rei saiu da porta do cruzeiro que dá para a sacristia, encaminhou-se pela igreja abaixo, e veio assentar-se na cadeira de espaldas, conduzido por Fr. Lourenço, que com todos os modos de homem cortesão ofereceu os assentos rasos aos demais cavaleiros e fidalgos. Pela mesma porta da sacristia saíram logo as primeiras figuras do alto, que, descendo ao longo da nave, subiram ao cadafalso pelas pranchas de que fizemos menção. Estas primeiras figuras eram 6, formando uma espécie de prólogo ao alto. 3 que vinham adiante representavam a fé, a esperança, e a caridade, após elas vinham a idolatria, o diabo, e a soberba todas com suas insignias muito expressivas e a ponto mais o que enlevava os olhos da grande multidão dos espectadores era o diabo, vestido de peles de cabra, e com um rabo que lhe arrastava pelo tablado, e seu forcado na mão, muito vistoso e bem posto. Feitas as vênias a Eurei, a idolatria começou seu arrazoado contra a fé, queixando-se de que ela pretendia esbulhar da antiga posse em que estava de receber cultos de todo o gênero humano, ao que a fé acudia com dizer que ab initio estava apontado o dia em que o império dos ídolos devia acabar, e que ela fé não era culpada de ter chegado tão azinha esse dia. Então o diabo vinha lamentando-se de que a esperança começasse de entrar nos corações dos homens e que ele diabo tinha jus antiquíssimo de desesperar toda a gente que se dava ao demo por ver as perrarias que a esperança lhe fazia e com isto careteava com tais momos e trejeitos, que o povo ria a arrebentar, o mais devotamente que era possível. Ainda que o diabo fizesse de Troon da festa, nem por isso a sua contendora, a esperança, dava descargo de si com menos compostura do que a tão honrada virtude cumpria, dizendo que ela obedecia ao Senhor de todas as coisas, e que este vendo e considerando os grandes desvairos que pelo mundo iam, e como os homens se arremessavam desacordadamente no inferno, a mandara para lhes apontar o direito caminho do céu e por aqui seguia com razões muito devotas e discretas, que moveriam a devotíssimas lágrimas os ouvintes, se a devoto risos não movesse o diabo com seus trejeitos e visagens. Como, com bastante agudeza, reflecte o autor da antiga crônica, de que fielmente vamos transcrevendo esta verídica histórica. A soberba, que estava em pando, ouvidas as razões da esperança, travou dela mui rijo, e com voz torvada e rosto aceso, começou de bradar, que esta dona era sandia, porque entendera enganar os homens com vaidades de incertos futuros, e sustenta-los com fumo que pretendia contra toda a ordem de boa razão, que a gente viu houvesse igual quinhão no céu com os senhores e cavaleiros, ou que era descomunal ousadia, e fora da geral opinião e direito, indo por aqui discursando com remoques mui orgulhosos, como a soberba que era. Não sofreu, porém, o animo da caridade tão descomposto razoar da sua figadal inimiga, e ele o atalhou com tomar a mão naquele ponto, e notar que os filhos de Adão eram todos uns aos olhos do Todo-Poderoso que a soberba inventara as vãs distinções entre os homens, e que a vida eternal mais amorosamente eram os pequenos e humildosos chamados, do que os potentes, ou que provou claramente a sua contraria com bastos textos das Santas Escrituras, de que a soberba ficou muito corrida, por não ter contra tão grande autoridade e resposta cabal. E acabado dizer da caridade, um anjo subiu ao cadafalso, para dar sua sentença, que foi mandar recolher ao abismo a idolatria, o diabo e a soberba, e anunciar as 3 virtudes que as ia elevar ao céu, onde reinariam em glória perdurável. Então o diabo, fazendo horribilissimos biocos, pegou pelas mãos as 2 companheiras, e fugiu pela igreja fora com grandes apupos e duestos dos espectadores.
guiando as três virtudes, o anjo, por uma daquelas liberdades cênicas que ainda hoje se admitem, quando, nas vistas de marinha, o ator, que vem embarcado, desce 2 ou 3 degraus das ondas de papelão para a terra de soalho, em vez de subir ao céu, como anunciara, desceu pelas pranchas, que davam para o pavimento da igreja, e caminhando ao longo da nave se recolheu à sacristia, acompanhado da fé, esperança e caridade, tão victoriadas pelos espectadores, como apupado fora o diabo e as suas infernais companheiras. Ainda bem não eram recolhidas estas figuras, quando, pela mesma porta do cruzeiro, saíram os 3 reis magos, ricamente vestidos ao antigo, com roupas talares de fina tela, mantos reais, e coroas na cabeça. Adiante vinha Baltazar, homem já velho, mas bem disposto de sua pessoa, com aspecto grave e autorizado, e com umas barbas, posto que brancas, bem povoadas. Logo após ele vinha o rei Belchior, e a este seguia-se Gaspar. Traziam todos suas bocetas, em que eram guardados os preciosos dons, que ao recém-nascido vinham de longes terras ofertar. Subindo ao cadafalso, disseram como uma estrela os guiara até Jerusalém, e como desta cidade, depois de muito trabalhado e duvidoso caminho, tinham acertado em vir a Bétlem, e com grande folgança encontravam aí o presepe, para fazer seu ofertório, o que em verdade era coisa muito piedosa de ouvir. O rei Baltazar, como mais velho e sisudo, foi o primeiro que ajoelhou junto do presepe, e com voz muito entoada, e depondo ante o menino seus presentes, disse: Sancto Filho de David, divinal, Salvador da triste raça, humanal, que descestes lá do assento celestial, voz da glória imperador, eternal, aceitai este ofertório, não real, pobre se é quanto posso, não eial. O que fora cumpridoiro. De alto tal. Bem o sei. Andei mas vias. Por meu mal que 10 dias plantei tendas. De arraial. Nas soidões fundas da Arabia. Mui fatal. Meus camelos atisnado. Sou mortal e de vento do deserto. Vendaval. O presente, que aí vedes. Pouco vai é somente algum incenso. Oriental que o tesouro que eu trazia. Mui cabal. Soterrou-mo a tempestade. No areal. E com isto o venerável rei Baltazar, depois de fazer sua oração em voz baixa, ergueu-se e o rei Belchior, ajoelhando e depondo a urna que trazia nas mãos ante o presepe, disse: Vindo sou e adocataio. A adorar-vos alto infante. Redemptor, não me pôs na alma desmaio. Ser de lerra tal distante. Rei, Senhor. É bem torva minha lace, minhas mãos tingidas são. De negrura mais na terra onde o sol nasce. Mais se cobre o coração. De tristura porque o torpe Mafamede. Sua crença mui sandia. Mandou lá e não há quem dela rede. Essa gente, que a perfia. Ensermar. Real tronco de Jessé. Mui fermoso, se eu pudera. Vos levar aí convosco a vossa fé. Os incréus eu convertera. E o salvara. Ora quero ver se peito. São José, que é vosso padre. Um sussurro, que começara no momento em que o rei preto ajoelhou, e que mal deixara ouvir a precedente loa, obra mui prima de certo leigo, afamado jogral daquele tempo, cresceu neste momento a tal ponto, que o corista, que fazia o papel de Belchior, não pode continuar, com grande dissabor do poeta, que via murchar a coroa de louros, que neste alto esperava obter. O povo agitava-se, e do meio dele saíam gritos descompostos, que aumentavam o tumulto. Eurei tinha-se erguido, e juntamente os demais cavaleiros e fidalgos, todos indagavam a origem do motim, mas não havia acertar com ela. Enfim, um homem rompendo por entre a multidão, sem touca na cabeça, cabelos desgrenhados, boca torcida e coberto de escuma, olhos esvaziados, saltou para dentro da teia, que fazia um claro em roda do tablado. Apenas se viu dentro daquele recinto, ficou imóvel, com os braços estendidos para o tecto, as palmas das mãos voltadas para cima, e a cabeça encolhida entre os ombros, como quem cheio de horror via sobre se desabar aquelas altíssimas e maciças arcarias. Mestre Huguete, exclamou Eurei espantado. Mestre Huguete, gritou Fr. Lourenço, com todos os signais de assombro. Mestre Huguete, repetiram os cavaleiros e fidalgos, para também dizerem alguma coisa.
Quem fala aqui no meu nome? Rosnou David Olguete, com uma voz comprimida e sepulcral. Malvados! Querem assassinar-me? Querem arrojar sobre mim esse montão de pedras, como se eu for um cão judeu, que merecesse ser apedrejado? Ó meu Deus, salvai a minha alma, e depois de um breve silêncio, em que pareceu tomar fôlego, não vos chegueis aí, bradou ele. Não vedes essas fendas profundas como o caminho do inferno? São escuras, mas através delas lá enxergo eu o luar. Vós não, porque vossos olhos estão cegos. Porque o vosso bom nome não se escoa por lá. Cegos. Não vós. Mas ele. Ele é que se ri e folga em sua orgulhosa soberba. Vede como escancara aquela boca hedionda como revolve, debaixo das pálpebras cobertas de vermelhidão, aqueles olhos embaciados. Maldicto velho, foge diante de mim. Maldicto, maldicto. Curvada já no centro. Sentia-a escaliçar e ranger. Estavas tu assentado em cima dela? Feiticeiro. Anda, que eu bem ouço as tuas gargalhadas. Não há um raio que te confunda? Não. Dizendo isto, mestre Olguete cobriu a cara com as mãos, e ficou outra vez imóvel. Eurei, os cavaleiros, os padres mais dignos, que estavam de roda do estrado real, os reis magos, os populares, todos olhavam pasmados para o arquiteto que assim interrompera a solenidade do alto. Um silêncio profundo sucedera ao ruído, que a aparical daquele homem desvairado excitara. Milhares de olhos estavam fitos nesse vulto, que semelhava uma larva de condenado saída das profundezas para turbar a festa religiosa. Por mais de um cérebro passou este pensamento, em mais de uma cabeça os cabelos se eriçaram de horror, mais dos que conheciam mestre Olguete nenhum duvidou de que fosse ele em corpo e alma. Que proveito tiraria o demônio de tomar a figura do arquiteto para fazer uma das suas irreverentes diabruras? Só uma suposição havia, que não era inteiramente desarrazoada. David Olguete podia estar possesso, em consequência de algum grave pecado que talvez tivesse escondido na última confissão, que fizera na véspera de Natal. Isto era possível, e até natural que não vivia ele a mais justificada vida. Supor que endoudecera parecia grande desproposito porque nenhum motivo havia para tal lhe acontecer, quando merecera os gabos de Eurei de todos, por ter levado a cabo a grandiosa obra que lhe estava encomendada. Estes e outros raciocínios, hoje ridículos, mas segundo as ideias daquela epocha infundados e correntes, fazia o reverendo padre procurador Fr. Joane, que tinha vindo assistir ao alto, e estava em pé atrás do estrado, e perto de Fr. Lourenço Lampreia. Revolvendo tais pensamentos, no meio daquele silêncio ansioso em que todos estavam, não pôde ter-se que, pé ante pé, se não chegasse ao prior, e lhe-os comunicasse em voz baixa, e ao ouvido. Não vou fora disso, respondeu o prior, que, enquanto o outro frade lhe falara, estivera dando a cabeça em signal de aprovação. O olhar espantado, o escumar, o estorcer os membros, o falar não sei de que feiticeiro tudo me induz a crer que o demônio se chantou naquele miserável corpo, como vós aventais. Se assim é, pouco juízo mostrou desta vez o diabo em vir com seus esgares e tropelias atalhar o muito devoto alto da adoração. Examinemos se assim é, eu vô-lo darei bem castigado. Dizendo isto, Fr. Lourenço chegou-se a el-rei, e disse-lhe o que quer que foi. Ele escutou-o atentamente, e tanto que o prior acabou, sentou-se outra vez na sua cadeira de espaldas, e fez signal com a mão aos fidalgos e cavaleiros para que também se assentassem. Fr. Lourenço, acompanhado de mais alguns frades, subiu pela igreja acima, e entrou na sacristia. Todos ficaram esperando, silenciosos e imovéis como mestre Olguete, o desfecho desta cena, que se encaixava no meio das cenas do alto. Tinham passado obra de 3 credos, quando, saindo outra vez da porta da sacristia, Fr. Lourenço voltou pela igreja abaixo, revestido com as vestes sacerdotais, pegou a teia, abriu-a, e encaminhou-se para mestre Olguete. Depois, olhando de roda, e fazendo um aceno de autoridade, disse, ajoelhai, cristãos, e orai ao Padre Eterno por este nosso irmão, tomado do espírito imundo. A estas palavras, rei, cavaleiros, frades, povo, tudo se pôs de joelhos. E ouvia-se ao longo das naves o sussurro das orações. Só mestre Olguete ficou sem se bulir com o rosto metido entre as mãos.
O prior lançou a estola à roda do pescoço do possesso, e queria atar os 3 nós do ritual, mas o paciente deu uma estremeção, e tirando as mãos da cara, fez um gesto de horror, e gritou: frade abominável, também tu és conluiado com o cego? Não há dúvida, disse por entre os dentes o prior, mestre Elguete está endemoninhado. Tirando então da manga um pergaminho, em que estavam escritas várias coisas de doutrina, o pôs sobre a cabeça do mestre, fazendo sobre ele 3 vezes o sinal da cruz. David Elguete soltou então uma destas risadas nervosas, que horrorizam, e que tão frequentes são quando o padecimento moral sobrepuja as forcas da natureza. Cão tinhoso, bradou Fr. Lourenço, espírito das trevas, enganador, maldicto, luxurioso, incipiente, ébrio, serpe, víbora, vil e refesse demônio, enfim, castelhano. Em nome do Criador e Senhor de todas as coisas, te mando que repitas o credo, ou saias deste miserável corpo. Mestre Elguete ficou imóvel e calado. Não cedes? Prosseguiu o prior, recorrerei ao septimo, ao mais terrível exorcismo. Veremos se poderás a teu salvo escarnecer das criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, depois de várias cerimonias e orações, Fr. Lourenço chegou-se ao pobre irlandês, e começou a repetir o conjuro, fazendo-lhe uma cruz sobre a testa a cada uma das seguintes palavras, que proferia lentamente: Reu, Elohim, Eloa, Sabaote, Elion, Ezerei, Adonai, e Jeová. Iá, Tetragramaton, Sadai, Messias, Agios, Ishiros, Oteus. Atanatos, Soter, Emanuel, Agla. Jesus, bradou a uma voz toda a gente que estava na igreja. Diabo, gritou mestre Elguete e caiu no chão como morto. E houve um momento de angústia e terror, em que todos os corações deixaram de bater, e em que todos os olhos, braços e pernas ficaram fixos como se fossem de bronze. Um ruído semelhante ao de 100 bombardas, que se houvessem disparado dentro do mosteiro, e que soara da banda da sacristia, tinha arrancado aquele grito de 1000 bocas, e tinha convertido em estatuas essa multidão de povo. Rás situações tão violentas, que se durassem, a morte se lhe seguiria em breve, mas a providente natureza parece restaurar com dobrada energia o vigor físico e espiritual do homem depois destes abalos espantosos e então, melhor que nunca, ele sente em si que, posto que despenhado, não perdeu a sublimidade da sua origem divina. A reação segue a ação e quanto mais tímido o indivíduo se mostrou, mais viva é a consciência da própria força, que depois disso renasce com o destemor e ousadia. Foi o que sucedeu a Dom João I, aos cavaleiros do seu séquito, e ao povo que estava na igreja de Santa Maria, passado aquele instante de sobrenatural pavor. A terribilidade da cerimônia que Fr. Lourenço praticava o ruído inesperado que rompera o exorcismo. O grito blasfemo do arquiteto, no momento de cair por terra o lugar a hora, eram coisas que, reunidas, fariam pedir confissão a uma grande manada de filósofos enciclopedistas, e que por isso, não é de admirar fizessem uma impressão vivíssima em homens de um século, não só crente, mas também supersticioso. Todavia o animo indomável do mestre Davis brevemente fez cobrar alento a todos os que aí estavam. É, em verdade, descomunal maravilha o que temos visto e ouvido, disse ele com voz firme, voltando-se para os que o rodeavam, mas cumpre indagar de onde procede o ruído que veio interromper o muito devoto padre prior no exercício de seu ministério tremendo. Soou esse medonho estampido da banda do claustro, vamos examinar o que seja, se diabólico, estamos na casa de Deus, e a cruz é nosso amparo, se natural, que haverá no mundo capaz de pôr espanto em cavaleiros portugueses. Dizendo isto, Eurei desceu do estrado, e encaminhou-se para a sacristia. Os cavaleiros da comitiva, os frades, os 3 reis magos, que ainda estavam em pé sobre o tablado, e uma grande parte do povo tomaram o mesmo caminho. Eurei ia adiante, e o prior era o que mais de perto o seguia. Cruzaram o arco gótico, que dava comunicação para a sacristia, aí tudo estava em silêncio. Uma lampada que pendia do tecto dava uma luz frouxa e mortiça, e a esta luz incerta e baça encaminharam-se para a porta do capítulo. Ao chegar a ela todos recuaram de espanto, e um segundo grito soou, e veio morrer sussurrando pelas naves da igreja quase deserta: Jesus! As portas haviam estourado nos seus grossíssimos gonzos, e muito cimento solto e pedras quebradas tinham rolado pelo portal fora, entulhando-lhe quase um terço da altura.
Olhando para o interior daquela imensa quadra não se viam senão enormes fragmentos de cantos lavrados, de laçarias, de cornijas, de voltas e de relevos. A lua, que passava tranquila nos céus, refletia o seu clarão pálido sobre este montão de ruínas semelhantes aos monumentos irregulares de um cemitério cristão, e por cima daquele temoroso silêncio passava o frio leste da noite, e vinha bater nas faces turbadas dos que apinhados na sacristia contemplavam este lastimoso espetáculo. Dos olhos de Eurei e de Fr. Lourenço caíram algumas lágrimas, que eles debalde tentavam reprimir. A abobada do capítulo, acabada havia 24 boras, tinha desabado em terra. Presépio, ou presepe, significa propriamente um estábulo, ou estrebaria mais a acepção vulgar desta palavra é a de uma espécie de embrechado, ou paisagem de vulto, representando a choça de Belém, em que nasceu o Salvador. O inquisidor Sprenger, no livro intitulado Malins Maleficarum, recomenda aos exorcistas que antes de tudo descomponham e injuriem quanto poderem os possessos, advertindo que não são propriamente estes que recebem as afrontas, mas sim o diabo, que tem no corpo. A conveniência de tais duestos é que para o demônio, pai da soberba, não pode haver maior pirraça do que ser descomposto na sua cara, sem que ele se possa desagravar. Veja-se o livro citado, edição de Leão de 1604, tom 3. Pag. 83, em uma quadra das que serviam de aposentos reais no Mosteiro da Batalha, à roda de um bufete de carvalho de lavor antigo, cujos pés, torneados em linha espiral, eram travados por uma espécie de escabelo, que pelos topos se embebia neles, estavam assentadas várias personagens daquelas com quem o leitor já tratou nos antecedentes capítulos. Eram estas Dom João I, Fr. Lourenço Lamprea, e o procurador Fr. Joane. Eurei estava à cabeceira da mesa, e no topo fronteiro o prior, tendo à sua esquerda Fr. Joane. Além destes, outros indivíduos aí estavam, que as pessoas lidas nas crônicas deste reino também conhecerão. Tais eram os doutores João das Regras e Martim Dossen do Conselho de Eurei, cavaleiros muito graves e autorizados, e afora eles mais alguns fidalgos, que Dom João I particularmente estimava. Atrás da cadeira de Eurei um pajem esperava, em pé, as ordens de seu real senhor. O quadrante do terrado contíguo apontava a meio-dia. Em cima do bufete estava estendido um grande rolo de pergaminho, no qual todos os olhos dos circunstantes se fitavam. Era a traça ou desenho do mosteiro, que delineara mestre Afonso Domingues, onde, além dos prospectos gerais do edifício, iluminados primorosamente, se viam todos os cortes e alçados de cada uma das partes dessa complicada e maravilhosa fábrica. Eurei tinha a mão estendida, e os dedos sobre o risco da casa capitular, ao passo que falava com o prior. Parece impossível isso porque natural desejo é de todos os homens alcançarem repouso e pão na velhice, e não vejo razão para mestre Afonso se doer da mercê que lhe fiz. Pois a conversação que vos relatei, tive-a com ele ainda ontem, pouco antes de vossa mercê chegar. E como ai David Olguete? Perguntou Eurei. Com grande melhoria, respondeu o prior. Dormiu bom espaço, e acordou em seu juízo. Contou-me que, entrando ontem após nós na casa do capítulo, e afirmando a vista na abobada, conhecera que tinha gemido, e estava a ponto de desabar que sentira apertar-se-lhe o coração, e que com a sua aflicção correra pela crasta fora como doudo que no céu se lhe afigurava um relampaguear incessante e medonho que via. Nem ele sabe o que via, o pobre homem. Depois disso, diz que perdera o tino, e de nada mais se recorda. Nem dos exorcismos? Perguntou em meia voz Martim Dossen, com um sorriso malicioso. Nem dos exorcismos, retrucou Fr. Lourenço no mesmo tom, mas subindo-lhe ao rosto a vermelhidão da cólera. A propósito, doutor. Dizem-me que Anequim é morto, e que Eurei proveu o cargo em um dos de seu conselho. Seria verdadeira esta mercê singular? E o frade mídia o letrado de alto a baixo com os olhos irritados. Este preparava-se para vibrar ao prior uma nova injúria indirecta, naquele jogo de alusões que era as delícias do tempo, quando Eurei acenou ao pajem, dizendo-lhe, Álvaro Vaz da Almada, ide depressa à morada da Afonso Domingues, dizei-lhe que eu quero falar-lhe, e guiai-o para quê. Fazei isso contento, e lembrai-vos de que ele é um antigo cavaleiro, que militou com vosso muito esforçado pai. O pajem saiu a cumprir o mandado de Eurei.
Dizeis vós, prosseguiu este, dirigindo-se a João das Regras e a Martim Dossen, que talvez Afonso Domingues se enganasse em supor que era possível fazer uma abobada tão pouco erguida, como é a que ele traçou para o capítulo. Não creio eu que tão entendido arquiteto assim se enganasse, mais inclinado estou a persuadir-me de que o lastimoso sucesso de ontem à noite procedesse da grave falta cometida por mestre Huguete nesta edificação. E que falta foi essa, se a vossa mercê apraz dizer M.O., replicou João das Regras. Há de não seguir de todo ponto o desenho de mestre Afonso, tornou Eurei. E se a execução de sua traça fosse impossível? Acudiu o doutor. Impossível. Atalhou Eurei. E não contava ele com leva-la efeito, se Deus o não tolhesse dos olhos. E é disso que mais se doe mestre Afonso, interrompeu o prior. A sua grande canseira é que ninguém saberá continuar a edificação do mosteiro, ou, como ele diz, prosseguir a escritura do seu livro de pedra, porque ninguém é capaz de entender o pensamento que o dirigiu na concepção dele. Roncarias e feros são esses próprios de quem foi homem d'armas de Nuno Álvares, disse o chanceler João das Regras. Todos os de sua bandeira são como ele. Porque sabem jogar boas lançadas, têm-se em conta de príncipes dos discretos e o cego não se esqueceu ainda de que comeu da caldeira do condestável. João das Regras, emulo de Nuno Álvares, não perdeu este ensejo de lhe por pechar mais Dom João I que conhecia serem esses dous homens as pedras angulares de seu trono, escutava-o sempre com respeito, salvo quando falavam um do outro posto que o condestável, homem mais de obras que de palavras, raras vezes menoscabava os méritos do chanceler, contentando-se com lançar na balança, em que João das Regras mostrava o grande peso da sua pena, o montante com que ele Nuno Álvares tinha em sem combate salvado a pátria do domínio estranho, e a cabeça do chanceler das mãos do carrasco, de que não o livrariam nem os graus de doutor de Bolonha, nem os textos das leis romanas. Deixai lá o condestável, que não vem ao intento, disse Eurei, o que me importa é ouvir mestre Afonso sobre este caso. Quisera antes perder um recontro com castelhanos, do que cuidar que o capítulo de Sancta Maria da Vitória ficará em ruínas. Mestre Huguete com sua arte deixou-lhe vir ao chão a abobada, se Afonso Domingues for capaz de a tornar a erguer, e deixá-la firme, concluirei daí que vale mais o cego que o limpo de vista aí digo-vos que o restituirei ao antigo cargo, ainda que esteja, além de cego, sopo e mouco. Neste momento entrava o velho arquiteto, agarrado ao braço de Álvaro Vaz da Almada, que o veio guiando para o topo da desmesurada banca de carvalho, a roda da qual se travara o diálogo, que acima transcrevemos. Dom Donzel, onde é que está Eurei? Dizia Afonso Domingues ao pajem, caminhando com passos incertos ao longo do vasto aposento. Dom João I, que ouvira a pergunta, respondeu em vez do pajem: agora nenhum rei está aqui, mas sim o mestre Davis, o vosso antigo capitão, nobre cavaleiro de Aljubarrota. Beijo-vos as mãos, senhor rei, por vos lembrardes ainda de um velho homem de armas, que para nada presta hoje. Vede o que de mim mandais, porque de vossa ordem aqui me trouxe este bom donzel. Queria ver-vos e falar-vos que de coração vos estimo, honrado e sabedor arquiteto do Mosteiro de Sancta Maria. Arquiteto do Mosteiro de Sancta Maria, já o não sou, vossa mercê me tirou esse encargo, sabedor, nunca o fui, pelo menos muitos assim o creem, e alguns o dizem, dos títulos que me dais só me cabe hoje o de honrado que esse, mercê de Deus, é meu, e for infame arrouba-lo a quem já não pode pegar em um montante para defende-lo. Sei, meu bom cavaleiro, que estais muito orvado comigo por dar a outrem o cargo de mestre das obras do mosteiro, nisso cria eu fazer-vos a signalada mercê. Mas venhamos ao ponto, sabeis que a abobada do capítulo desabou ontem à noite? Sabia-o, senhor, antes do caso suceder. Como é isso possível? Porque todos os dias perguntava a alguns desses poucos obreiros portugueses que aí restam, como ia a feitura da casa capitular, no desenho dela posera eu todo o cabedal de meu fraco engenho, e este aposento era obra-prima de minha imaginação, por ele soube que a traça primitiva fora alterada, e que a juntura das pedras era feita por modo diverso do que eu tinha apontado, propetizei-lhes então o que havia de acontecer. E, acrescentou o velho com um sorriso amargo, muito fez já o meu sucessor em por tal arte lhe por o remate, que não desabasse antes das 24 horas. E tinhas vós por certo que se vossa traça se houvera seguido, essa desmesurada abobada não viria à terra.
Se estes olhos não tivessem feito com que eu fosse posto de banda como uma carta de testamento antiga, que se atira, por inútil, para o fundo de uma arca, a pedra do fecho dessa abobada não teria de vir esmigalhar-se no pavimento antes de sobre ela pesarem muitos séculos, se mais os de vosso conselho julgaram que um cego para nada podia prestar. Pois se ousais levar a cabo o vosso desenho, eu ordeno que o façais, e desde já vos nomeio de novo mestre das obras do mosteiro, e David Olguete vos obedecerá. Senhor rei, disse o cego, erguendo a fronte, que até ali tivera curvada, vós tendes um sceptro e uma espada, tendes cavaleiros e bésteros, tendes ouro e poder, Portugal é vosso, e tudo quanto ele contém, salvo a liberdade de vossos vassalos, nesta nada mandais. Não. Vos digo eu, não serei quem torne a erguer essa derrocada abobada. Os vossos conselheiros julgaram-me incapaz disso, agora eles que a levantem. As faces de Dom João I tingiram-se do rubor do despeito. Lembrai-vos, cavaleiro, disse ele, de que falais com Dom João I, cuja coroa, acudiu o cego, lhe foi posta na cabeça por lanças, entre as quais reluzia o ferro da que o brandia. Dom João I é assaz nobre e generoso, para não se esquecer de que nessas lanças estava escrito: os vassalos portugueses são livres. Mas, tornou Eurei, os vassalos que desobedecem aos mandados daquele em cuja casa tem acostamento, podem ser privados de sua moradia. Se dizeis isso pela que me destes, tirai-ma que não vula pedi eu. Não morrerei de fome, que um velho soldado de aljubarrota achará sempre quem lhe esmolhe uma mealha, e quando haja de morrer a minguar de todo humano socorro, bem pouco importa isso a quem vê arrancarem-lhe, nas bordas da sepultura, aquilo por que trabalhou toda a vida, um nome honrado e glorioso. Dizendo isto, o velho levou a manga do gibão aos olhos baços, e embebeu nela uma lágrima mal sustida. Eurei sentiu a piedade coar-lhe no coração comprimido de despeito, e dilatar LH-o suavemente. Uma das dores d'alma, que em vez de a lacerar a consolam, é sem dúvida a compaixão. Vamos, bom cavaleiro, disse Eurei pondo-se em pé, não haja entre nós duestos. O arquiteto do mosteiro do Santa Maria vale bem o seu fundador. Houve um dia em que nós ambos fomos pelejadores, eu tornei celebre o meu nome, a consciência me o diz, entre os príncipes do mundo, porque segui avante por campos de batalha, ela vos dirá também que a vossa fama será perpétua, havendo trocado a espada pela pena, com que traçastes o desenho do grande monumento da independência e da glória desta terra. Rei dos homens do aceso imaginar, não desprezeis o rei dos melhores cavaleiros, os cavaleiros portugueses. Também vós fostes um deles, se negar-vos-eis a prosseguir na edificação desta memória, desta tradição de mármore, que há de recordar aos vindouros a história de nossos feitos. Mestre Afonso Domingues, escutai os ossos de tantos valentes, que vos acusam de trairdes a boa e antiga amizade, vem de todos os vales e montanhas de Portugal o soído desse queixume de mortos, e porque, nas contendas da liberdade, por toda a parte se verteu sangue e foram semeados cadáveres de cavaleiros. Eia, pois, se não perdoais a Dom João I uma suposta afronta, perdoai-a ao mestre Davis, ao vosso antigo capião, que em nome da gente portuguesa vos cita para o tribunal da posteridade, se refusais consagrar outra vez a pátria vosso maravilhoso engenho, e que vos abraça como antigo irmão nos combates, porque certo crê que não quereis perder na vossa velhice o nome de bom e honrado português. Eurei parecia grandemente comovido, e talvez involuntariamente, lançou um braço ao redor do pescoço do cego, que soluçava e tremia sem soltar uma só palavra. Houve uma longa pausa, todos se tinham posto em pé quando Eurei se erguera, e esperavam ansiosos o que diria o velho. Finalmente este rompeu o silêncio: vencestes, senhor rei, vencestes. A abobada da casa capitular não ficará por terra. Ó meu mosteiro da batalha, sonho querido de 15 anos de vida entregues a cogitações, a mais formosa das tuas imagens será realizada, será duradoura como a pedra em que vou estampa-la. Senhor Rei, as nossas almas entendem-se, as únicas palavras harmoniosas e inteiramente suaves, que tenho ouvido há muitos anos, são as que vos saíram da boca, só Dom João I compreende Afonso Domingues, porque só ele compreende a valia destas duas palavras formosíssimas, palavras de anjos, pátria e glória.
A passada injuria a vossos conselheiros a atribui sempre, que não a vós, posto que de vós, que ereis rei, me queixasse, varre-la-ei da memória, como o entalhador varre as lascas e a pedra moída pelo cinzel de cima do vulto, que entalhou em fuste de coluna rendada. Que me restituam os meus oficiais e obreiros portugueses, que português sou eu, português a minha obra. De hoje a 4 meses podeis voltar aqui, senhor rei, e ou eu morrerei, ou a casa capitular da batalha estará firme, como é firme a minha crença na imortalidade e na glória. Eurei apertou então entre os braços o bom do cego, que procurava ajoelhar a seus pés. Era a atração de duas almas sublimes, que voavam uma para a outra. Por fim Dom João I fez um signal ao pajem, que se aproximou: Álvaro Vaz, acompanhai este nobre cavaleiro à sua pousada. E vós, mestre muito sabedor, ide repousar, dentro de 15 dias vossos antigos oficiais terão voltado de Guimarães para cumprirem o que mandardes. Muito devoto padre prior, continuou Eurei, voltando-se para Fr. Lourenço, entendei que doravante Afonso Domingues, cavaleiro de minha casa, torna a ser mestre das obras do mosteiro de Santa Maria da Vitória, enquanto assim lhe aprouver. O prior fez uma profunda reverência. A alegria tinha tolhido a voz do arquiteto, diante de toda a corte Eurei o havia desafrontado, e já, sem desdouro, podia aceitar o encargo de que o tinham despojado. Com passos incertos, e seguro ao braço do pajem, saiu do aposento, feita a vênia a Eurei. Este deu imediatamente ordem para partir daí. Quando todos iam saindo, o prior chegou-se ao velho chanceler, e disse-lhe em tom submisso: Doutor Joanes Arregulis, espero que narreis fielmente a rainha o que sucedeu, e a certifiqueis de quanto me custa ver tirada a régua magistral a mestre Olguete. Foi, tornou o político discípulo de Bartolo, mais uma façanha de Dom João I. Começou por brigar com um louco, e acabou abraçando-o, por lhe ver derramar uma lágrima. Bem trabalho por fazer do mestre de aviso um rei, mais sai-me sempre cavaleiro andante. Não lhe sucedera isto se, em vez de passar a mocidade em pelejas, a houvera passado a estudar em Bolonha. Tendo-lhe dicto 1000 vezes que é preciso lisonjear os ingleses, porque carecemos deles, a tudo me responde com dizer que com Deus e o próprio montante tem em nada Castela. Todavia a gente inglesa ufanava-se de ser David Olguete o mestre desta edificação. E que importava que ela fosse mais ou menos primorosa a troco de contentarmos os que conosco estão liados. Quanto a vós, reverendo prior, ficai descansado, tudo fia a rainha de vossa prudencia, que é muita, posto que não vistes Bolonha. Vamos, reverendíssimo. A corte já tinha saído e os 2 velhos seguiram-na ao longo daquelas arcadas, conversando um com o outro em voz baixa. Anequim era o bobo do paço em tempo de Dom Fernando, a quem sobreviveu. Coixo. Fui vista ao cego, e pé ao sopo. Crade. Do livro de Job. Fragmento do século XIV. Acostamento, é o mesmo que moradia. Rica de galas, a primavera tinha vestido os campos da extremadura do viço de suas flores, a madresilva, a rosa agreste, o rosmaninho, e toda a casta de boninas teciam um tapete odorífero e imenso por charnecas, comoros, e sapais, e pelo chão das matas e florestas, que agitavam as frontes sonolentas com a brisa de manhã puríssima, mostrando aos olhos um balouçar de verdura compassado com o das searas rasteiras, que mais longe, pelas veigas e outeiros, ondeavam suavemente. Eram 7 de maio da era de César de 1439, ou, como os letrados diziam, do ano da Redenção, 1401. 4 meses certos se contavam nesse dia, depois daquele em que, numa das quadras do aposento real no Mosteiro da Batalha, se passara a cena, que no antecedente capítulo narramos, e que extraímos do famoso manuscrito mencionado no capítulo 2, com aquela pontualidade e verdade, com que o grande cronista F. Bernardo de Brito citava só documentos inegáveis e autores certíssimos, e com aquela imparcialidade e exação, com que o filósofo de Ferney referia e avaliava os fatos em que podia interessar a religião cristã.
Assistiu o leitor à promessa que mestre Afonso Domingues fez a Dom João I de que dentro de 4 meses lhe daria posto o remate na abobada da Casa Capitular de Santa Maria da Vitória, e lembrado estará de como eu lhe prometera, também, mandar vir de Guimarães todos os oficiais portugueses, que, despedidos da batalha por mestre Huguete como menos habilidosos que os estrangeiros, haviam sido mandados para a obra, posto que grandiosa, menos importante de Santa Maria da Oliveira, hoje desaportuguesada e caiada e dourada e mutilada pelo mais bárbaro abuso da riqueza e da ignorância clerical. A palavra do mestre Davis não voltar atrás, não por ser palavra de rei, mas por ser palavra de cavaleiro português daqueles tempos, em que tão nobres afectos e instintos havia nos corações de nossos avós, que de bom grado lhes devemos perdoar a rudeza. Tendo partido de Alcobaça para Guimarães, onde nesse ano se ajuntavam Cortês, apenas aí chegara tinha mandado partir para Santa Maria da Vitória os oficiais e obreiros mais entendidos, que vieram apresentar-se a mestre Afonso. Este, resolvido também a cumprir o prometido, meter a mãos à obra. O capítulo foi desentulhado, aproveitaram-se as pedras da primeira edificação que era possível aproveitar, lavraram-se outras de novo, armaram-se os simples, e muito antes do dia aprazado o fecho ou remate da abobada repousava no seu lugar. Durante estes 4 meses os sucessos políticos tinham trazido Dom João I a Santarém, onde se fizera prestes com bom número de lanças, besteiros, e peões para ir a juntar-se com o Condestavel, e entrarem ambos por Castela, cuja guerra tinha recomeçado, por se haverem acabado as tréguas. Para esta entrada se aparelhara Eurei com uma lustrosa companhia de seus cavaleiros, e caminhando pela margem direita do Tejo, acampara junto a Tancos, onde se havia de construir uma ponte de barcas para passar o exército, e seguira avante até o Crato, que era o lugar aprazado com o Condestavel, para juntos irem dar sobre Alcântara. Em Valdetancos estava sentado o arraial da hoste de Eurei, os petintais, que tinham vindo de Lisboa, trabalhavam na ponte de barcas, que se deviam lançar sobre o Tejo os besteiros limpavam suas bestas, e folgavam em lutas e jogos os cavaleiros corriam pontas, atiravam ao tavolado, monteavam, ou matavam o tempo em banquetes e beberronias. Tinham chegado àquele sítio a 5 de maio, e no seguinte dia Eurei partira aforradamente para a batalha, porque não se esquecera de que os 4 meses, que pedira Afonso Domingues para levantar a abobada, eram passados, e fora avisado por Fr. Lourenço de que a obra estava acabada, mas que o arquiteto não quisera tirar o simples senão na presença de Eurei. Antes de partir de Lisboa, Dom João mandara sair dos cárceres, em que jaziam, bom número de criminosos e de captivos castelhanos, que, com grande pasmo dos povos, e rodeados por uma grossa manga de besteiros, tomaram o caminho da batalha, sem que ninguém aventasse o motivo disto. Todavia ele era obvio. Eurei pensou que, assim como a abobada do capítulo desabara da primeira vez, passadas 24 horas depois de desamparada, podia agora derrocar-se em cima dos obreiros no momento de lhe tirarem os prumos e travezes sobre que fora edificada. Solicito pela vida de seus vassalos e parente do povo por sua mãe, e crendo por isso que a morte de um popular também tinha seu trance de agonia, e que lágrimas de órfãos pobres eram tão amargas, ou porventura mais que as de infantes e senhores, não quis que se arriscassem senão vidas condenadas, ou pela guerra, ou pelos tribunais, e que naquela se tinham remido pela covardia, e nestes pela piedade ou antes esquecimento dos juízes. E se da primeira vez lhe não ocorrera esta ideia, fora porque também na memória de obreiros portugueses não havia lembrança de ter desabado uma abobada apenas construída. Seguido só por 2 pajens, Dom João I atravessou a vila de Orem pelas horas mortas do quarto de Modorra, e antes do meio-dia apeou-se à portaria do mosteiro. Os oficiais, que trabalhavam em vários lavores, pelos telheiros e casas ao redor do edifício, viram passar aquele cavaleiro e os 2 pajens, mas não o conheceram. Dom João I vinha coberto de todas as peças, e ao galgar o ginete pelo outeiro abaixo, tinha descido a viseira. Benedicite, dizia Eurei, batendo devagarinho a porta da cela de Fr. Lourenço. Pax vobis, domine, respondeu o prior que logo conheceu Eurei, e veio abrir a porta. Não vos incomodeis, reverendíssimo, disse Dom João, entrando na cela, e sentando-se em um tamborete. Deixai-me resfolegar um pouco, e dai-me uma vez de vinho. Não vos esperava tão de salto, tornou Fr.
Lourenço, e abrindo um armário, tirou dele uma borracha e um canjirão de madeira, que encheu de vinho, e pegando com a esquerda em uma escudela de barro de extremós cheia de uma espécie de bolo feito de mel, ovos, e flor de farinha, apresentou a Eurei aquela colação. Excelente almoço, dizia Eurei, descalçando o guante ferrado, e cravando a espaços os dedos dentro da escudela, donde tirava bocados do bolo, que ajudava com alentados beijos dados no canjirão. Depois que cessou de comer, limpando a mão ao forró do tonelete, pôs-se em pé, enquanto Fr. Lourenço guardava os despojos daquela batalha. Bofe, disse Dom João, rindo, que não ando a meu talante, senão com o arnês às costas. Cada vez que o visto, parece-me que torno a mocidade, e que sou o mestre Davis, ou antes o simples cavaleiro, que, confiado só em Deus, corria solto pelo mundo, monteando edomas inteiras, e tendo sobre a consciência só os pecados de homem, e não os escrúpulos de rei. E então traço atalhou o prior, o vosso confessor Fr. Lourenço era um pobre frade, cujos únicos cuidados se encerravam em saber as horas do coro, e em ler as sagradas escrituras, porém que hoje tem de velar muitas noites, pensando no modo de não deixar afrouxar a disciplina e boa governança de tão alteroso mosteiro. Mas, segundo o vosso recado, que ontem recebi, vindes para assistir ao tirar do simples da mui famosa abobada, ó que mestre Domingues a porfia em só fazer perante vós. A isso vim, porém de espaço que não será nestes 5 dias, que esteja pronta a ponte de barcas, que mandei lançar no Tejo para passar minha hoste. Durante eles, com vossos mui religiosos frades me aparelharei para a guerra, entesourando orações e recebendo absolvição de meus erros. Os príncipes pios, acudiu o prior com ar de compunção, são sempre ajudados de Deus, principalmente contra hereges e cismáticos, como os perros dos castelhanos, que a Virgem Maria da Vitória confunda nos infernos. Amém, respondeu devotamente Orei. Avisarei, pois, mestre Afonso de vossa vinda, para que mande por tudo em ordenança de se tirarem os simples, ele me pediu que o mandasse chamar apenas vocês chegado. Fr. Lourenço saiu, e daí a pouco voltou acompanhado do arquiteto, que um rapaz guiava pela mão. Guarde-vos Deus, mestre Afonso Domingues, disse Eurei, vendo entrar o cego, aqui me tendes para ver acabada a feitura da mirifica bobada do capítulo de Sancta Maria, cujo simples não quisestes tirar senão em minha presença. Beijo-vos-las, senhor rei, pela mercê, dous votos fiz se levasse a cabo esta feitura era esse um deles. E o outro? Atalhou Eurei. O outro, dir-vo-lo-ei em breve mais por ora permiti que para mim o guarde. São negócios de consciência, acudiu o prior. Eurei não quer, por certo, fazer-vos quebrar vosso segredo. Dom João I fez um signal de assentimento ao parecer do seu antigo padre espiritualismo. Eurei, o prior, e o arquiteto ainda se demoraram um pedaço falando acerca da obra, e do que cumpria fazer no prosseguimento dela mais o cego dissera ao que quer que for em voz baixa ao rapaz que o acompanhava, o qual saíra imediatamente, e que só voltou quando os 3 acabavam a conversação. Fernão Devora, disse o cego, sentindo outra vez ao pé de si, fizeste o que te ordenei, e deste a teu tio Martim Vasques o meu recado? Senhor, se. Envia-vos ele a dizer que tudo está prestes. Então vamos a ver se desta feita temos mais perdurável abobada. Isto dizia Eurei saindo da cela de Fr. Lourenço, e seguindo ao longo do claustro. Já a este tempo se tinha espalhado no mosteiro a nova da sua chegada, e os frades começavam de ajuntar-se para o cortejarem. Do mosteiro rompera a notícia, e se espalhara na povoação, aonde concorrera muita gente dos arredores, principalmente de Aljubarrota, por ser dia de mercado, de modo que quando Eurei desceu a crasta já ali se achavam apinhados homens e mulheres, que queriam vê-lo, e ainda mais saber se desta vez a abobada vinha ao chão, para terem que contar aos vizinhos e vizinhas da sua terra. As portas da casa do capítulo estavam abertas, via-se dentro dela tal machina de prumos, travezes, andaimes, cabrestantes, escadas, que bem se pudera comparar a composição daquele simples à fabrica do mais delicado relógio. À porta, que dava para a crasta, estava um homem em pé, que se desbarretou apenas viu Eurei, a cuja direita vinha o arquiteto, seguido por Fr. Lourenço e por outros frades. O pequeno Fernão Devora disse algumas palavras a Afonso Domingues, o qual lhe respondeu em voz baixa.
Então o rapaz acenou ao homem desbarretado, que se chegou timidamente ao cego. Era um mancebo, que mostrava ter de idade, ao mais, 25 anos, de rosto comprido, tez queimada, nariz aquilino, olhos pequenos e vivos. Chegando-se ao cego, este o tomou pela mão, e voltando-se para Eurei, disse: Aqui tendes, senhor, a Martim Vasques, o melhor oficial de pedraria que eu conheço, o homem que, com mais alguns anos de experiência, será capaz de continuar dignamente a série dos arquitetos portugueses. E debaixo de meu especial amparo estará Martim Vasques, respondeu Eurei, que por honrado me tenho com haver em meu senhorio os homens que vos imitem. Ainda bem não eram acabadas estas palavras, sentiu-se um sussurro entre o povo, que girava livremente pela crasta, e que se enfileirou aos lados, chegava a gente que devia tirar o simples. Entre duas alas de bésteros vinha um bom número de homens, magros, pálidos, rotos e descalços, o porte de alguns era altivo, e em seus farrapos se divisava a razão disso, eram bésteros castelhanos, que em diversos recontros e pelejas tinham caído nas mãos dos portugueses. As guerras entre Portugal e Castela semelhavam-se às guerras civis de hoje. Para vencidos não havia nem caridade, nem justiça, nem humanidade. Ser metido em ferros era então uma aventura para o pobre prisioneiro, porque os mais deles morriam assassinados pelo povo desenfreado, em vingança dos maus tractos que em Castela padeciam os captivos portugueses. Com os castelhanos vinham de envolta vários criminosos condenados à morte por suas malfeitorias. Misericórdia, bradou toda aquela multidão, ao passar por Eurei, e caíram de bruços sobre as lajés do pavimento. Convosco a tenho, mesquinha gente, disse Eurei comovido, se tirardes o simples, que vedes acolá, a abobada não desabar sobre vós, soltos e livres sereis. Erguei-vos, e confiai na ciência do grande arquiteto que fez essa mirifica obra. Mandar-vos comprar vossa soltura a custo de tão leve risco, quase que é o mesmo que perdoar-vos. Os presos ergueram-se, mas a tristeza lhes ficou embebida no coração, e espalhada nas faces, o terror fazia-lhes crer que já sentiam ranger e estalar as vigas do simples, e que, às primeiras pancadas, as pedras desconformes da abobada, desatando-se da imensa volta, os esmagariam, como o pé do quinteiro esmaga a lagarta enroscada na planta viçosa do horto. Neste momento 4 forçosos obreiros chegaram à porta do capítulo, trazendo sobre uma paviola uma grande pedra quadrada. Martim Vasques, que já lá estava, gritou ao cego arquiteto: Mui sabedor mestre Afonso, que quereis se faça do canto, que para aqui mandastes trazer? Assentai-o bem debaixo do fecho da abobada, no meio desse claro, que deixam os prumos centrais do simples. Os obreiros fizeram o que o arquiteto mandara. Este então voltou-se para Eurei, e disse: Senhor rei, é chegado o momento de vos declarar meu segundo voto. Pelo corpo e sangue do Redentor jurei que, assentado sobre a dura pedra, debaixo do fecho da abobada, estaria sem comer nem beber durante 3 dias, desde o instante em que se tirassem os simples. De cumprir meu voto ninguém poderá mover-me. Se essa abobada desabar, sepultar-me-é em suas ruínas, nem eu quiser encetar, depois de velho, uma vida desonrada e vergonhosa. Esta é a minha firme resolução. Dizendo isto, o cego travou com força do braço de Fernão Devora, e encaminhou-se para a porta do capítulo. Esperai, bradou Eurei. Estais louco, dom cavaleiro? Quem, se vós morrerdes, continuará esta fabrica, tão formosa filha de vosso engenho? Mestre Huguete, tornou o cego, parando. Não sou tão vil que negue seu saber e habilidade. Se a abobada desabar segunda vez, ninguém no mundo é capaz de a fechar com uma só volta, e para firmar sobre uma coluna erguida no centro, mestre Huguete o fará. Quanto ao resto do edifício, fazei, senhor rei, que se prosiga meu desenho, é o que ora vos peço tão somente. E o velho e o seu guia sumiram-se por entre as bastas vigas, que sustinham as traves do simples, Eurei, Fr. Lourenço, e os mais frades ficaram atônitos e calados. Que tão honrado mestre corra parelhas no risco com esses perros castelhanos, coisa é que se não pode sofrer, mas o voto é voto, senão... Estas palavras partiam da boca de uma gorda velha, cuja tez avermelhada dava indícios de compleição sanguínea e irritável, e que de mãos metidas nas algibeiras, na frente de uma das alas do povo presenciava o caso. Tendes razão, tia Brites da Almeida, aí por ser voto me calo eu, acudiu Eurei, voltando-se para a velha.
Mas juro a Cristo, que estou espantado de só agora vos ver. Por que me não viestes falar? Perdoe-me vossa mercê, replicou a velha. Eu vim trazer pão à feira, e aí sou da chegada de vossa real senhoria. Corri. Se eu correria para vos falar. Mas estes bocas abertas não me deixaram passar. Abrenúncio. Depois estive a olhar. Parecieis-me carregado de semblante. Que é isso? Temos novas voltas com os excomungados castelhanos? Se assim é, trosqueai-mos outra vez por aljubarrota, que a pá não se quebrou no 7 que mandei de presente ao diabo, e ainda lá está para o que dele vier. Soltando estas palavras, a velha tirou as mãos das algibeiras, e cerrando os punhos, ergueu os braços ao ar, com os meneios de quem já brandia a tremebunda e patriótica pá de forno, que hoje é glória e brasão da gótica vila de Aljubarrota. Podeis dormir descansada, tia Brites, respondeu Eurei, sorrindo-se. Bem sabeis que sou português e cavaleiro, e a gente de nossa terra é cortês. Eurei de Castela veio visitar-nos várias vezes, e agora eu ando na demanda de lhe pagar com usura suas visitações. Enquanto este diálogo se passava entre o herói de Aljubarrota e a sua poderosa aliada, Martim Vasques tinha posto tudo a ponto e dando as suas ordens da porta. As primeiras pancadas de martelo, batendo no simples, ressoaram pelo âmbito da casa capitular. Fez-se um grande silêncio e todos os olhos se cravaram em Martim Vasques. Passada uma hora, aquele montão de vigas, barrotes, taboas, cambotas, cabrestantes, réguas e travessas tinha passado pela crasta fora em colos de homens. Os presos tinham sido postos em liberdade, com grande raiva da tia Brites ao ver ir soltos os besteiros castelhanos e só no centro da ampla quadra se via uma pedra, sobre a qual, mudo e com a cabeça pendida para o peito, estava sentado um velho. A este velho rogava Eurei, rogavam frades, rogava o povo, sem todavia se atreverem a entrar, que saísse dali mais ele não lhes respondia nada. Desenganados, enfim, foram-se pouco a pouco retirando da crasta, onde ao pôr do sol começou a bater o luar de uma formosa noite de maio. 3 dias se passaram assim. Mestre Afonso, assentado sobre a pedra fria, nem sequer ceder às rogativas de Ana Margarida, que, obrigada pela boa amizade que tinha seu amo, se atrevera a cruzar os perigosos umbrais do capítulo, para ver se o movia a tomar alguma refeição. Tudo recusou cego, a sua resolução era inabalável. Também a abobada estava firme, como se fora de bronze. No 3º dia à tarde Eurei, que tinha passado tempo em aparelhar-se para a guerra com atos de piedade, desceu a crasta acompanhado de Fr. Lourenço e de outros frades, e chegando à porta do capítulo viu Martim Vasques e Ana Margarida junto à pedra fria de Afonso Domingues, e este pálido e com as pálpebras cerradas encostado nos braços deles. O mancebo e a velha choravam e soluçavam, sem dizerem palavra. Que temos de novo? Perguntou Eurei, chegando à porta, e vendo aqueles 12 estafermos. Completam-se ora os 3 dias do voto, ainda mestre Afonso teimará em estar aqui mais tempo? Não senhor, respondeu Martim Vasques, com palavras mal articuladas, não estará aqui mais tempo porque seu corpo é herança da terra, sua alma repousa com Deus. Morto? Bradaram a uma voz Eurei e Fr. Lourenço e correram para o cadáver do arquiteto, olhando, todavia, primeiro para a abobada com um gesto de receio. Nada temais, senhores, disse Martim Vasques, as últimas palavras do mestre foram estas: a abobada não caiu. A abobada não cairá. O arquiteto, já velho, não pode resistir ao jejum absoluto a que se condenara. No momento em que, ajudado por Martim Vasques e Ana Margarida, se quis erguer, caiu moribundo nos braços deles, e aquele gênio de luz mergulhou-se nas trevas do passado. Eurei derramou algumas lágrimas sobre os restos do bom cavaleiro, e Fr. Lourenço rezou em voz baixa uma oração fervente pela alma generosa, que até o último arranco escrevera sobre o mármore o hino dos valentes de Aljubarrota. Na pedra, sobre a qual mestre Afonso expirara, ordenou Eurei se tirasse, parecido quanto fosse possível retratando-se um cadáver, o vulto do honrado arquiteto, e que esta imagem fosse colocada em um dos ângulos da casa capitular, onde durante mais de 4 séculos, como as finges monumentais do Egito, tem dado origem às mais desvairadas hipóteses e conjecturas.
A pobre Ana Margarida, que ficava sem arrimo, doou Dom João I, também, as casas em que o mestre morava, fazendo-lhe, além disso, assinaladas mercês. Mestre Huguete, pelo que o cego dissera a Iurei acerca da sua capacidade para o substituir, e porque, enfim, era estrangeiro, foi logo restituído ao cargo que ocupara, e quando nos serões do mosteiro alguém falava nos méritos de Afonso Domingues e na sua desastrada morte, cortava o irlandês a conversação, dizendo com um riso amarelo, olhem que foi forte perda. A louça de Estremoz é antiquíssima em o nosso país. No tempo de Francisco I de França, mandavam-se buscar os púcaros desta louça a Portugal, para beber a água, que então, bem como hoje, se tornava neles excessivamente fria. Semanas. Martim Vasques foi o 3. Mestre das obras da batalha e Fernão Devor o 4. Veja-se a memória de Dom Francisco de S. Luiz no 10. Volume das da Academia.